Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área. Eles têm mais população, nós temos 180 milhões mais ou menos, eles devem ter uns 270 por aí. Eles são um pouco mais velhos, a independência americana é de 1736, a nossa é de 1822. Ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, entre 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto, porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi certamente por falta dele. Tanto é que no Brasil, o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico que aquele que tem menos, que é o Piauí. Quando eu reclamo que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós seríamos um país onde vira da Itália, pelo menos. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos organizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica, e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato sucesso capitalista do país, e depois eu invento um Estado enorme, interferidor, que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro, justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta, e pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista. É sempre assim, a única coisa lícita é a atividade partidária. Então, veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje. Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine então o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas, justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade, por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, de empresas cidadãs, porque aí já estamos aí no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. E em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você estabelece e dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo.
E depois você o submete a uma taxa de impostos gigantesca. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza, assim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nada estará garantido. Todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. A gente não deve imaginar que o governo vai resolver coisa nenhuma. Primeiro ponto, o governo não tem competência para isso. Segundo, toda vez que o governo tenta se meter nisso, ele faz de um modo cuja consequência é a redução dos empregos. Então, a ação governamental brasileira para melhorar a situação digamos, do mercado de trabalho é sempre uma maneira de as pessoas botarem os empregados na rua. Porque o governo acredita que é pela intervenção jurídica, intervenção legislativa, que se consegue alguma coisa. O único emprego de verdade, então, que nós deveríamos almejar é aquele emprego que nasce naturalmente na economia. Se o governo não se interferisse em nada, se o governo saísse da tarefa de tentar consertar o sistema, e se o governo se mantivesse apenas na sua missão óbvia e tirar os bandidos da rua, que é isso para isso que o governo está aí, automaticamente aumentaria o emprego. Eu sempre digo o seguinte, que se nós não tivéssemos CLT nenhuma, se nós não tivéssemos uma legislação trabalhista que pretensamente procura salvaguardar as pessoas dos patrões, ou seja, é uma injustiça extraordinária, é um sistema de uma perversidade incrível que se mantém vivo por causa da enormidade de gente que parasita em torno. Todos os envolvidos juridicamente com isso, há uma verdadeira indústria de legislação trabalhista no Brasil. Se isso desaparecesse da noite para o dia, eu garanto a vocês que em 3, 4 anos os salários reais aumentariam 50%. E por que os salários reais não aumentam 50% agora? Porque todos os empregadores mantêm uma espécie de seguro contra a sacanagem vamos falar com toda clareza, os empregadores precisam pagar pouco para poder conviver com a possibilidade de serem absolutamente injustiçados no processo jurídico ligado à ação trabalhista. Veja, tem sentido alguém aparecer na frente de um juiz e dizer assim, faz 30 anos que eu trabalho na firma tal e nunca me pagaram férias? Uma pessoa como ela tem que ser internada. Se você ficou 30 anos sendo explorado, você é um masoquista. Você não tem direito de reclamar 30 anos depois. Eles, no mínimo, podiam reduzir o prazo da reclamação trabalhista para os últimos 6 meses. Se você em 6 meses não descobriu que estão te roubando, então ou você é conivente ou você é malandro, um dos dois. Nenhum dos dois casos você merece atenção. Se tem alguma coisa que estraga o problema do emprego, é o fato de que o governo fica querendo resolver o problema do emprego. Se tem alguma coisa que acaba com o emprego, é a proteção ao empregado. Então, nós deveríamos parar de pensar desse jeito e começar a construir uma modalidade diferente, melhor de fazer isso, e isso se faz com o quê? Deixando que as relações trabalhistas ocorram como relações entre adultos, empregador e empregado, e retirando a mediação do Estado disso. Porque realmente a dificuldade de emprego é muito grande, né? O problema é que quem gerou a dificuldade de emprego, essa mesma a qual as pessoas estão submetendo,
é a dificuldade inicial. Porque, veja, o emprego não é nenhum direito que todo mundo tem. O emprego depende da vida real, da vida concreta. Aí, na hora que você começa a transformar o emprego num ato de proteção absolutamente unilateral do empregado, aí as empresas começam a não contratar. E aí você começa a ter o problema que você está dizendo. Quer dizer, tudo começa na origem quando o Estado tenta dar a esse assunto um tratamento mágico, como se não fosse um problema da condição humana a dificuldade em se ter um sustento da vida. Quer dizer, toda vez que o Estado resolve fazer qualquer coisa que retire da vida real a sua realidade humana, a condição humana não pode ser vencida e arrumada pelo Estado. Então, nesse assunto aí, quem nasceu antes foi a intervenção estatal, na hora em que o governo estabelece. Veja, qual é o país do mundo que tem a menor quantidade de desemprego? É os Estados Unidos. Qual é o país do mundo que tem a menor legislação trabalhista? Os Estados Unidos. É preciso compreender que há uma ligação direta entre essas duas coisas. Então, toda vez que um político, toda vez que uma autoridade pública estabelece qualquer regra tida como proteção de trabalho, ele está garantindo uma enorme quantidade de desempregados logo em seguida. Eu não vou conseguir gerar emprego com prestidigitação jurídica, com ações governamentais justiceiras, por exemplo. Na verdade, que esse conjunto de tentativas de criar ações justiceiras, garantia de emprego, multa disso, multa daquilo, multa sobre o fundo de garantia em caso de demissão imotivada, toda vez que eu faço qualquer coisa dessa, eu reduzo na frente o potencial das pessoas arrumarem emprego, por uma razão simples de causa e efeito. Será que as pessoas não compreendem, por exemplo, que a situação que o Brasil está econômica é derivada de um longo caminho de desastres jurídicos, de lidar com o assunto econômico, social de uma maneira completamente errada? Toda esta economia estatista do nazifascismo, a nossa legislação trabalhista, por exemplo, foi toda inspirada em Mussolini, e nós estamos, então, há 70 anos, há 7 décadas envolvidos neste complexo que criminaliza a classe empresarial e incumbe a burocracia estatal de ter, vamos dizer, uma intervenção divina que vai restaurar a justiça. Quer dizer, como se a classe dos políticos e administradores públicos fosse constituída de pessoas, vamos dizer, de um padrão moral mais elevado do que os empresários. Isso tudo nós sabemos é uma farsa. Então, você precisa gerar o problema para depois aparecer voluntariamente com uma solução. O governo é uma espécie de incendiário que, depois de gerar o problema, aparece voluntariamente como um bombeiro, dizendo assim, bom, agora que temos aqui um incêndio, eu preciso de uns cobrezinhos de vocês aí para resolver o problema. É assim que funciona, esse é o truque do negócio. Quer dizer, o governo manda matar o pai e a mãe, depois pede clemência alegando que é órfão. É essa a estratégia que se usa. O que eles estão fazendo é o seguinte: como é que você faz para aumentar o tamanho do Estado? Vamos pensar como se nós fôssemos socialistas querendo implementar aqui o socialismo. Então eu tenho aí uma economia produtiva, gente que trabalha, eu tenho que tirar o dinheiro do bolso deles. Mas eles, obviamente que eles são submissos, porque afinal de contas eu sou o poder, eles não são. Eu posso fazer muito, eu posso editar uma medida provisória no calar no apagar das luzes do ano, como foi feita com essa 323, eu posso fazer aumentos escondidos de impostos, eu posso fazer uma porção de coisas sorrateiras. Mas eu preciso de uma certa legitimidade mesmo assim, quer dizer, eu preciso mostrar alguma razão para a população para fazer isso. Ora, então o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia fundamental que você e eu usaríamos caso estivéssemos no lugar deles? Nós temos que criar a ideia de que todo mundo na sociedade é inimigo de todo mundo. Porque se todo mundo é o mundo, então tem que ter alguém que faça uma espécie de arbitragem dessas inimizades. Essas inimizades têm que ser arbitradas por alguém, e esse alguém é o Estado. Então, como é que eu faço isso? Eu crio, por exemplo, um incentivo absolutamente sem cabimento a todas as reivindicações de minorias. Eu crio a ideia de que os pretos são inimigos dos brancos, ou o contrário.
Eu crio a ideia de que os homens e as mulheres são inimigos. Imagine, o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. Se não fosse. Claro que não tem 14 bilhões de homens e mulheres que geraram 7 bilhões, porque alguns são irmãos, né? Então, deve haver pelo menos um pouco mais do que 7 bilhões de homens e mulheres que já existiram e que produziram esses 7 bilhões de habitantes que tem hoje. Será que a humanidade, que foi capaz de reunir homens e mulheres voluntariamente para produzir 7 bilhões, foi feita? Se esse processo foi feito por um processo de inimizade, de conflito, você acredita nisso de verdade? Você é inimigo da sua mulher? A sua mulher é a sua inimiga? Será possível que a gente imagine que homens e mulheres são de fato inimigos e que é preciso ter uma intermediação do Estado para que eles deixem de ser? Assim, não, é justamente isso que é mesmo. Ou seja, então o que acontece quando você precisa criar um super-estado com superpoderes? Você precisa inventar briga em cada canto da cidade. Então você tem que inventar a ideia de que o cartola do futebol é inimigo do torcedor. Aí você gera um estatuto do torcedor. Você tem que criar a ideia de que o jovem é inimigo do velho, então cria o estatuto do idoso. Tem que criar a ideia de que o branco é inimigo do preto, então se cria as leis de proteção e de anti-preconceito racial. Tem que criar a ideia de que os patrões são inimigos dos empregados, daí tem que criar a justiça trabalhista e mais o PROCON e não sei o que o consumidor é inimigo do patrão. Então, como é que é feito isso? É feito de uma maneira que pareça que todos os indivíduos na sociedade estão em embate, estão em distúrbios, estão em inimizade permanente. E como todo mundo então não para de brigar, quem é que aparece para resolver o problema? É o sacrosanto Estado, que aparece então com seus mecanismos repressores, e que para que possam existir precisam ser financiados pelo dinheiro da gente mesmo, e que diz assim, não, eu que sou Estado, eu sei melhor como faz para lidar com a relação homem e com mulher. Então, para você compreender bem o que é que significa esse conjunto extraordinário de legislações ditas de natureza social são simplesmente uma armadilha que estão pondo no seu trajeto, que é financiada com o seu dinheiro para controlar tudo. Não aceite uma coisa dessas. O Estado não tem que se envolver em assuntos privados. Se tem algum empresário que não atende bem a você, faça a única coisa que você pode fazer, não compre mais. Conte para todo mundo que trata-se de uma empresa vigarista e picareta. Mas não vá correndo pedir licença, ajuda para a polícia. Isso é bobagem. Se uma mulher receber uma cantada de um homem, faça como toda mulher fez até hoje. Coloque-se na sua posição de superior, de poder sobre os homens e não dê a mínima. Agora, eu acho inacreditável isso. As mulheres, que uma mulher comum tem um controle absoluto sobre qualquer homem. É claro, pode ter um outro maluco que é incontrolável. As mulheres mandam na relação, estabelecem um enredo. Agora uma mulher levou uma cantada, vai correndo pedir ajuda para a polícia. Vocês já imaginaram que país ridículo que é esse que nós estamos criando? Nós estamos infantilizando todo mundo. Como é que você infantiliza todo mundo? Você cria a ideia maluca de que todo mundo é inimigo de todo mundo, e aí traz o Estado plenipotenciário que agora, em vez de produzir produtos físicos, em vez de andar na economia, fica tentando controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Vocês acham que isso é pouco totalitarismo? É muito melhor pegar os milicos autoritários, porque esses milicos não querem conquistar a sua mente, não querem produzir o teu enredo. Eles não querem que você veja o filme X ou Y, mas eles não querem que você pense de outro jeito. Essa situação que nós vivemos hoje é de um totalitarismo típico daquilo que Orwell escreveu em 1984. É uma espécie de Big Brother que sabe tudo o que você diz, sabe tudo o que você lê, tudo o que você escreve. Daqui a pouquinho está o governo olhando a internet com o direito de entrar no mérito das suas mensagens. E essa gente então fica controlando você com o seu próprio dinheiro. É esse o problema fundamental que nós precisávamos, contra o qual nós tínhamos que nos rebelar um pouco, pelo menos a gente tinha que ficar chateado com isso. Agora, a pior situação de todas é a gente entrar nessa história como ingenuamente, ainda achando muito bonito que tem a lei disso, daquilo, o estatuto daquilo, o estatuto do outro. Imagine se tem cabimento uma coisa dessa. Pense um minuto que você vai perceber que não tem sentido, não tem cabimento. Mas pense, tá? Saia um pouquinho da hipnose coletiva e comece a perguntar assim, será que isso está certo?
é preciso a gente começar a perguntar por que é que os brasileiros não sabem ganhar dinheiro, porque essa é a coisa mais assustadora. Mas aqui é proibido ganhar dinheiro, Mônica. Ganhar dinheiro aqui é crime. A única coisa que é certa aqui é o governo tomar o seu dinheiro. Você ganhar o seu dinheiro é crime. Agora o governo ir tomar, não, isso é justiça social. Agora você tem, o Brasil vive do agronegócio, tá certo? Que é a nossa maior fonte de renda nas exportações. É o agronegócio, eu mesmo diz que o agronegócio é o grande inimigo. Então o agronegócio está errado em ganhar dinheiro. Certo está o governo em tomar o dinheiro dele para dar para quê? Para o MST, que não produz absolutamente nada, que é o maior latifundiário que já existiu na história do Brasil, e a quantidade de terra que tem é imensa e vive do quê? Vive da cesta básica que você paga e que o pessoal do agronegócio paga. Está entendendo? Quer dizer, nós temos uma mentalidade, não é só anticapitalista, é a mentalidade de governo predatório mesmo. As pessoas acham que isso é o certo. Aqui você ser uma pessoa boa, moral, ética, correta, é você estar a favor desta roubalheira do governo. Agora você montar uma firma, para você produzir algo ganhadeiro, é feio. A exploração do homem pelo homem é crime. Nós precisamos tirar essa mentalidade. Assim não vamos para frente nunca. Tem que parar com isso. Mas tudo isso é economicamente absurdo, mas politicamente faz sentido. Porque você meter essa ideia na cabeça das pessoas é a base da conquista e manutenção do poder por prazo praticamente indefinido. Então, olha só que coisa interessante. Não tem nenhum sociólogo, não tem nenhum comentarista, há uma unanimidade completa no Brasil em achar, por exemplo, que a atual criminalidade dentro da qual nós vivemos é causada pela tal da desigualdade econômica social. Bom, se tem alguma coisa que é uma injustiça com os pobres no Brasil, é essa afirmação. Porque você pega vai numa favela muito pobre, vai numa região paupérrima, 99,9% das pessoas são absolutamente honestas. Trabalham em condições péssimas, levantam cedo, chacoalham em 3 bandido não seria pobre, né? Pois é. Então como é que eu posso dizer que num país como o Brasil, em que pessoas que ganham muito mal, e vocês que estão mandando a pergunta certamente não ganham nada bem, vocês por acaso viraram bandido por causa disso? Vocês não viraram bandido por causa disso. Por quê? Porque o problema do Brasil, o problema da criminalidade não é um problema ligado à renda. A criminalidade no Brasil é alta porque o Brasil está vivendo uma enorme crise moral que é incentivada por todo mundo que defende a tese de que é a economia que gera a criminalidade. Compreenderam isso? Quer dizer, a primeira maneira de você aumentar a criminalidade é você ficar falando em exclusão, não sei o quê. Essa própria ideologia gera criminalidade. E pior, as que inventaram sabem disso. São instrumentos de corrupção, essas ideias são instrumentos de corrupção moral da sociedade e ideias concebidas por espertalhões para amarrar as mãos da sociedade para que não possa reagir contra a criminalidade. Portanto, o que tem aí na pergunta de vocês é essencialmente uma espécie de grande enigma. Por que é que o Brasil não consegue botar dinheiro no bolso das pessoas? E a resposta para isso é, porque o Brasil é uma sociedade motivada pela inveja, pela perseguição de quem trabalha, a título de fazer justiça social. Então, quer melhorar isso? Primeira coisa, pare de prestar atenção nessa conversinha fiada de justiça social, inclusão, sustentabilidade, ética. Toda essa conversinha moderninha é uma maneira de não resolver o verdadeiro problema. Problemas materiais desse mundo, esta necessidade de conseguir produzir a solução para a própria vida humana depende exclusivamente daquilo que Ludwig von Mises chama de ação humana. E essa expressão ação humana é o título do livro que ele publicou aí mais ou menos em 1950, 40 e alguma coisa, 50, que é o livro, digamos assim, o livro básico do pensamento liberal propriamente dito. Então, o que é que significa isso em termos bem práticos? Significa o seguinte, que não há como você imaginar que o governo vai resolver os problemas que competem só aos indivíduos. A ideia do liberalismo é que, quando se trata de resolver questões econômicas, é preciso insistir aqui no fato de que o liberalismo só serve para questões econômicas. Não estou aqui dizendo em nenhum momento
que se deva aplicar uma abordagem liberal para problemas não econômicos. Por exemplo, eu não consigo defender a ideia de liberar as drogas, por exemplo, como uma abordagem liberal. Não é isso, não serve esse raciocínio, porque as drogas não são, em princípio, um assunto do mundo econômico. As drogas são um assunto do mundo do poder, do mundo da disputa entre os grupos armados. Porém, no âmbito do mundo econômico, a ideia do liberalismo é que, se as pessoas forem deixadas em paz e puderem, então, assumir as próprias responsabilidades pelo seu sustento, se houver um clima de liberdade para a ação humana, o resultado que isso vai gerar é um resultado espetacular em termos econômicos. E aí, então, quando você percebe que até isso ser posto em prática, a humanidade era muito mais pobre do que é hoje. A história da Europa, por exemplo, é uma história de pobreza. Aliás, se tem algum assunto que economista nenhum devia tentar discutir, é tentar compreender a pobreza, porque a pobreza, a naturalidade da condição humana, ou seja, o único assunto que tem sentido econômico de verdade é entender por que é que tem gente que não é pobre. Ou seja, o único ponto relevante é entender a riqueza e não a pobreza. Pois o que os liberais dizem, portanto, é que se a ação humana for deixada com liberdade, se o Estado, se o governo, se as instituições a deixarem funcionar com toda a liberdade, o resultado concreto que isso vai gerar, real, material, será economicamente muito maior do que você fazer o contrário, que é ficar estabelecendo restrições e limitações à ação econômica, como se ela fosse em si uma coisa negativa, criminosa ou delinquente. E se você prestar atenção um minuto, você verá que o que acontece na prática do dia a dia do Brasil é uma sucessão interminável de limitações à atividade econômica. O que acontece no Brasil hoje é que a atividade econômica é uma espécie de concessão que o Estado faz para você e que torna-se cada vez mais uma concessão precária. Ou seja, a qualquer momento o Estado pode retirar de você o direito de estabelecer uma atividade econômica. O neoliberalismo é o modo como os governos socializantes modernos descobriram que poderiam parecer menos socialistas. Quer dizer, enquanto o liberalismo é, de fato, uma proposição de um modo de lidar com as coisas do mundo, o neoliberalismo é uma tapeação. É mais ou menos assim. A Inglaterra ia muito mal, ela era dominada por governos socialistas sucessivos que haviam inviabilizado o trabalho na Inglaterra. Ou seja, a pressão sindical era tão grande que ninguém mais trabalhava. Qualquer situação era passível de greve, de paralisação, do que quer que fosse. A Inglaterra tornou-se menor do que a Itália, o que é uma coisa inimaginável. No entanto, o socialismo na Inglaterra fez a Inglaterra cair abaixo da Itália. Quando aconteceu isso, os ingleses fizeram alguma coisa. E a ideia era acabar com aquela república socialista que estava formada ali, e com isso começaram as tais das privatizações. As privatizações tornaram-se uma espécie de regra no mundo inteiro. Eu acho inacreditável que no Brasil a Petrobras ainda exista como empresa pública. A ideia é que qualquer empresa, qualquer empreendimento fosse privado, e o Estado, então, por todos os meios possíveis, eles são muitos, faria, então, uma espécie de extorsão tributária, como está acontecendo agora aqui rapidamente, e essa extorsão tributária retiraria dessas firmas todo o resultado desse esforço bem-sucedido. Com este dinheiro, o Estado, então, no lugar de se envolver com assuntos econômicos, envolve-se com assuntos totalitarizantes, ou seja, o Estado pega esse dinheiro para montar estruturas de controle social. Ou seja, aquilo que se chama de neoliberalismo é uma espécie de disfarce que o socialismo contemporâneo usa para fazer de conta que ele não existe mais. Ou seja, é uma personagem falsa, é uma personagem traiçoeira que faz você achar que não existe mais socialismo no mundo, quando exatamente é o contrário. O que nós conseguimos então com o neoliberalismo é aprofundar o socialismo e não diminuí-lo. Ou seja, hoje o corpo de empresários nada mais são do que agentes de captação do governo. Eles só servem para financiar o Estado. E isso significa que a taxa de tributos que incide sobre o PIB
ou seja, que incide sobre o esforço das pessoas que trabalham de fato, irá só aumentar. A minha previsão é que, quando o governo estabelecerá nos próximos anos, aí 1 ou 2 anos, uma nova modalidade de cobrança de encargos sociais, aí nesse momento a carga tributária vai pular mais uns 5, 6% para frente, e o governo vai dizer assim, ops, desculpe, mas acontece que agora eu já gastei o dinheiro, já botei aqui no orçamento, sinto muito, agora vai ficar nisso mesmo. Porque não há nenhum país do mundo com o nosso grau de renda per capita que tenha isso. Nós devemos estar cobrando o dobro do que seria razoável. Na verdade, o plano é esse mesmo. Quando eu ouço as pessoas aí, os ortodoxos petistas, reclamarem que o governo Lula os traiu, na verdade não é que o governo Lula os traiu, é que vocês é que não entenderam nada. Vocês é que não compreendem o que está acontecendo de fato. O governo Lula só está produzindo o plano correto para aumentar o grau de poder do Estado sobre todo mundo. Agora ele quer controlar o seu espírito, a sua palavra, o que você vê, ele quer que você não fique mais num bar depois das 11 horas ou das 10 horas, ele quer restringir as suas escolhas pessoais, controlar as suas expressões, saber se você, ele quer definir se você pode ou não pode chamar aquele seu amigo de negão, se você tem esse direito ou não, enfim. Para tudo isso você precisa de uma super polícia, de um super aparelho de Estado esse que necessita de uma quantidade pantagruélica de impostos. O que é que os governos socialistas fizeram então? Admitiram que não sabem fazer sapato e prego, e então deixam os empresários fazerem sapato e prego, e com o recurso e com o sucesso deles, sobre esse sucesso deles, as taxas em tributação são crescentemente maiores. Isso é, por acaso, o resultado de uma economia liberal? Não, isso é apenas uma forma mais sutil, sofisticada de fazer socialismo, que precisa basicamente de 2 tipos de trouxa. O maior trouxa de todos é o empresário que acha isso bonitíssimo, acha isso lindíssimo, isso é uma demonstração de modernidade. E a segunda coisa que tem que ter um eleitor trouxa. A confusão entre liberalismo e neoliberalismo, a diferença dessas duas palavras não são apenas a palavra neo. Há uma diferença abissal entre essas duas coisas, é preciso que a gente preste atenção para não ser enganado por essa confusão. Não está se incentivando o racismo? Não está se formando aqui uma África do Sul, um apartheid? Então a primeira coisa que tem que fazer era parar de achar que a origem do problema é racial. Porque quando você acha que a origem do problema é racial, você está sendo racista. Em primeiro lugar. Segundo, para tentar resolver um problema de origem racial, você vai ter que criar um outro racismo para resolvê-lo. E como é que é esse outro racismo? É o que nós estamos fazendo. Estamos dando para as pessoas de cor um privilégio em relação aos outros que não são de cor. Mas quando você pega o Brasil para fazer isso, você tem mais um problema adicional. Você não sabe quem é que é preto e quem não é. Porque o nosso grau de miscigenação é muito grande. Então você precisa, em última análise, para dirimir as dúvidas, produzir uma investigação genética. E isso significa que o Brasil, então, terá conseguido, quando isso acontecer, que vai ser logo, já alguém vai inventar isso, o Brasil terá criado pela primeira vez na história uma carteirinha racial. Quer dizer, você vai ter uma carteirinha em que alguém fez um exame do seu DNA e disse que você é preto, você vai ser preto de carteirinha. E aí então você vai poder usufruir dos direitos da sua pretitude por meio de um documento público que faz com que você esteja a partir daí marcado para sempre como pertencente a uma categoria social que tem uma prioridade sobre o seu próprio mérito. Como você faz isso? Você destrói automaticamente o mérito de todas as pessoas de cor que se esforçam por conta própria e conseguem sucesso. Ou seja, aquela pessoa que poderia ter entrado na universidade pelos caminhos normais, disputando com os outros, e que teria, portanto, o mérito de ter feito isso, esta pessoa passa a ser estigmatizada para sempre como tendo sido ajudada indevidamente por uma lei
que discriminou os outros. Portanto, é uma comédia de erros de um tamanho inacreditável. É racista, é injusto, é ridículo, está tudo errado. Eu, se fosse preto, eu ficaria muito furioso com essa situação. Eu não me conformaria com isso, porque isso é mais ou menos como dar uma carimbada na testa dos índios. Você é preto, você é incompetente, portanto, você passa a ser tutelado pelo Estado. Ora, se você quer dar uma outra solução para o problema, comece admitindo que o problema não está na cor, o problema está no estado econômico. Porque, perceba, o problema só existe porque tem universidade gratuita, porque senão não teria. Ninguém vai fazer cota para um sujeito entrar e pagar 5 mil por mês de mensalidade do curso de medicina. Então, se você admite que o problema está na pobreza e não na raça, então você podia fazer muitas outras coisas. Por exemplo, se você é pobre, você podia ganhar uma bolsa de estudos para pegar o melhor cursinho da cidade, como os outros fazem. Você teria feito, portanto, uma ajuda a essas pessoas desvalidas economicamente, sem entrar no mérito da questão racial e sem estigmatizar todo mundo. Então, é de um absurdo tão grande que não tem nem mesmo como justificar. No entanto, é absolutamente justificado no contexto de controle social que se está estabelecendo aqui, a partir dessa proposta de Estado neoliberal, cuja mentalidade, cuja ação, fundamentalmente, é de controlar as pessoas. O que eles estão fazendo é o seguinte: como é que você faz para aumentar o tamanho do Estado? Vamos pensar como se nós fôssemos socialistas querendo implementar aqui o socialismo. Então eu tenho aí uma economia produtiva, gente que trabalha, eu tenho que tirar o dinheiro do bolso deles. Mas eles, obviamente que eles são submissos, porque afinal de contas eu sou o poder, eles não são. Eu posso fazer muito, eu posso editar uma medida provisória no calar no apagar das luzes do ano, como foi feita com essa 323, eu posso fazer aumentos escondidos de impostos, eu posso fazer uma porção de coisas sorrateiras. Mas eu preciso de uma certa legitimidade mesmo assim, quer dizer, eu preciso mostrar alguma razão para a população para fazer isso. Nós temos que criar a ideia de que todo mundo na sociedade é inimigo de todo mundo. Então tem que ter alguém que faça uma espécie de arbitragem dessas inimizades. Essas inimizades têm que ser arbitradas por alguém, e esse alguém é o Estado. Então, como é que eu faço isso? Eu crio, por exemplo, um incentivo absolutamente sem cabimento a todas as reivindicações de minorias. Eu crio a ideia de que os pretos são inimigos dos brancos, ou o contrário. Então, o que acontece quando você precisa criar um superestado com superpoderes? Você precisa inventar briga em cada canto da cidade. Então, você tem que inventar. Você tem que criar a ideia de que o jovem é inimigo do velho, então cria o Estatuto do Idoso. Tem que criar a ideia de que o branco é inimigo do preto, então se cria as leis de proteção e de anti-preconceito racial. Tem que criar a ideia de que os patrões são inimigos dos empregados, daí tem que criar a justiça trabalhista e mais o PROCON e não sei o que o consumidor é inimigo do patrão. Então, como é que é feito isso? É feito de uma maneira que pareça que todos os indivíduos na sociedade estão em embate, estão em distúrbios, estão em inimizade permanente. E como todo mundo então não para de brigar, quem é que aparece para resolver o problema? É o sacrosanto Estado, que aparece então com seus mecanismos repressores, e que para que possam existir precisam ser financiados pelo dinheiro da gente mesmo, e que diz assim: não, eu que sou Estado, eu sei melhor como faz para lidar com a relação homem com mulher. Então, para você compreender bem o que é que significa esse conjunto extraordinário de legislações ditas de natureza social são simplesmente uma armadilha que estão pondo no seu trajeto, que é financiada com o seu dinheiro para controlar tudo. Não aceite uma coisa dessas. O Estado não tem que se envolver em assuntos privados. Se tem algum empresário que não atende bem a você, faça a única coisa que você pode fazer: não compre mais. Conte para todo mundo que trata-se de uma empresa vigarista e picareta, mas não vá correndo pedir ajuda para a polícia. Isso é bobagem. Se uma mulher recebeu uma cantada de um homem, faça como toda mulher fez até hoje: coloque-se na sua posição de superior, de poder sobre os homens, e não dê a mínima. Agora, eu acho inacreditável isso. As mulheres, que uma mulher comum tem um controle absoluto sobre qualquer homem.
Agora uma mulher levou uma cantada, vai correndo pedir ajuda para a polícia. Vocês já imaginaram que país ridículo que é esse que nós estamos criando? Nós estamos infantilizando todo mundo. Como é que você infantiliza todo mundo? Você cria a ideia maluca de que todo mundo é inimigo de todo mundo, e aí traz um Estado plenipotenciário que agora, em vez de produzir produtos físicos, em vez de andar na economia, fica tentando controlar o que nós falamos, o que nós dizemos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Vocês acham que isso é pouco totalitarismo? Essa situação que nós vivemos hoje é de um totalitarismo típico daquilo que Orwell escreveu em 1984. É uma espécie de Big Brother que sabe tudo o que você diz, sabe tudo o que você lê, tudo o que você escreve. Daqui a pouquinho está o governo olhando a internet com o direito de entrar no mérito das suas mensagens, e essa gente então fica controlando você com o seu próprio dinheiro. Esse é o problema fundamental que nós precisávamos, contra o qual nós tínhamos que nos rebelar um pouco. Pelo menos a gente tinha que ficar chateado com isso. Agora, a pior situação de todas é a gente entrar nessa história como ingenuamente, ainda achando muito bonito que tem a lei disso, daquilo, o estatuto daquilo, o estatuto do outro. Imagine se tem cabimento uma coisa dessa. Pense um minuto que você vai perceber que não tem sentido, não tem cabimento. Mas pense, tá? Saia um pouquinho da hipnose coletiva e comece a perguntar assim, será que isso está certo? Faça a mesma coisa que você pode estar fazendo comigo agora, com o conjunto das regras que estão hoje atuando para criar a sociedade do jeito que ela é. De organização criminosa. Uhum. Aconteceu um fato semana passada. Minha mãe trabalha num posto de saúde. Aí tem um pessoal que assaltou o posto armado, trancaram o pessoal todo na sala e tal. No outro dia, foram reclamar para a secretária de saúde. Sabe o que foi que ela falou? Que se colocasse um segurança armado, poderia ofender a comunidade. Ah, olha só, olha que coisa mais linda. Quer dizer, um segurança armado seria ofensivo à comunidade. O que não ofende é o cidadão apanhar, ser assaltado, levar tiro, aí pode, né? Isso não ofende a comunidade. Mas é claro que esse pessoal está favorecendo o banditismo, porque isso é útil, isso é estratégia revolucionária, gente. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso foi feito na Revolução Francesa, foi feito na Revolução Russa, foi feito na Revolução Chinesa. É sempre assim que os caras fazem. É o que eles chamam pressão de cima e pressão de baixo. Por baixo você libera o banditismo para transformar a sociedade num caos. E de cima você cria um monte de regulamentos opressivos. Então se você não é perseguido pelos bandidos, você está sendo perseguido pelo governo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Né? Então isso vai criando o caos social, vai criando o ódio, como é que se diz, generalizado, a suspeita generalizada, e tu vai desmontando a sociedade, tá certo? E fazendo com que só fiquem de pé os partidos revolucionários e as organizações de esquerda, que a esta altura já são as organizações criminosas. E a essa altura, esta somatória de organizações de esquerda e gangues criminosas já é mais poderosa do que o Estado no seu conjunto. Eles absorveram o Estado. Quer dizer, tudo isso que tantos brasileiros estão sofrendo não são casos individuais, não são exceções, não são casualidades. Isso é estratégia. A pessoa tem que estudar isso para entender o que está acontecendo. A proteção ao agressor e nada para quem Agora, trabalha. aqui tem gente querendo fazer a mesma coisa, não conseguiram, tá certo? Mas que querem. Quer dizer, proibir o cidadão de ter armas, de maneira que só os bandidos ficam com arma. Aqui, você vê, as regiões onde se tem mais armas é onde tem menos crimes. Isso aí está aprovado no mundo inteiro. Na Inglaterra, proibiram as armas, a criminalidade subiu extraordinariamente.
né? E ainda fica o Times falando mal dos Estados Unidos, como se aqui fosse a sociedade violenta. Aqui não é a sociedade violenta. Aqui, comparado com o Brasil, aqui é a sociedade mais pacífica, ultra pacífica. Aqui você tem o dobro da população e você tem 10 vezes menos crimes do que no Brasil. Você vê que ao longo dos últimos tempos, o governo tem lançado uma série de novas legislações e regulamentos que oprimem o cidadão por tudo quanto é lado. São regulamentos desarmamentistas, trabalhistas, ecológicos, gaysistas, tá certo? Africanistas, criancistas, etc, etc, que se você for ver direitinho, cada cidadão brasileiro estará sempre fora da lei, porque algum desses regulamentos vai pegá-lo. Tá certo? Então, se todos os cidadãos são colocados fora da lei, tá certo? Isso automaticamente coloca o governante na posição confortável de que ele pode destruir qualquer pessoa ou grupo que ele deseja a qualquer momento. Então só resta selecionar quais que lhe interessa destruir e quais que lhe interessa manter. Ao mesmo tempo que existe esta pressão de cima, quer dizer, você vai acumulando regulamentos cada vez mais opressivos sobre o cidadão, você dá rédea solta aos bandidos. E dá rédea solta aos bandidos por um motivo muito simples. O governo tem essa parceria política com as Farc, que está bem documentada, não só nas atas do Foro de São Paulo, mas na constante troca de mensagens, em que um fica fazendo agradinho no outro, e também nas constantes visitas, em que os líderes das Farc são bem recebidos e protegidos. Se mostra, por exemplo, nessa recente iniciativa do PT, e tão logo foi preso o representante das Farc, que houve uma mobilização nacional do PT para soltá-lo, exatamente como aconteceu com os sequestradores de Abílio Diniz e Washington Oliveto. Quer dizer, isso já basta para mostrar a articulação entre organizações legais e ilegais. Então isso quer dizer que o que acontece na área da segurança não é que o governo é omisso, não, o governo está agindo, ele está agindo a favor da bandidagem, porque isso lhe interessa. Agora, também lhe interessa eliminar 2 ou 3 quadrilhas que são concorrentes das Farc. As Farc hoje já têm praticamente o monopólio do tráfico de drogas no Brasil, tá certo? Mas havia ainda umas outras quadrilhas antigas que provavelmente não quiseram entrar no jogo da Farc, então essas são perseguidas e o governo então mostra lá os traficantes presos, né, para se glorificar de estar restaurando a ordem e a justiça. Mas o fato é que a prova de que não está restaurando a ordem coisíssima nenhuma é que o Brasil é o único país do mundo onde o tráfico de drogas está crescendo. No mundo inteiro ele está estacionário. No Brasil, segundo dados da ONU, ele cresce 10% ao ano.